Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem. As 5 transformações que nós já vamos ler. Qual a posição final da figura? Então, para facilitar, nós colocamos aqui uma reprodução com o coração nesse sentido. Então, vou colocar aqui a primeira transformação é a reflexão no eixo X. Então é como se fosse um espelho, né? Note que o ponto A está um pouco diferente aqui, mas não faz mal, está fora de escala, não tem importância. Ele está a distância de 1, 2, 3, quase 4. Distante 1, 2, 3, 4. Aqui no espelho, na reflexão, ele vai ficar exatamente na mesma distância. Esse ponto vai ficar nessa distância, esse ponto nessa distância, a mesma, né? A mesma que está do eixo vai ficar no quadrante de baixo aqui, tá? Como se realmente fosse um espelho. Então o A está mais ou menos aqui, ok? Então essa foi a primeira transformação. A segunda, rotação de 90 graus no sentido anti-horário com centro de rotação no ponto A. Então nós vamos pegar essa figura, rotacionar 90 graus no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. 90 graus. No centro de rotação de A. Então, o A ele vai continuar como se estivesse fixo, como se fosse um eixo. E ele vai fazer essa rotação de 90 graus, né? Ele vai ficar exatamente nessa posição. Tá bom? Aí a terceira é reflexão no eixo Y. Nós vamos pegar essa imagem e refletir no eixo Y, como nós fizemos aqui do primeiro para o quarto quadrante. Então nós vamos fazer do quarto agora para o terceiro. Então o A ele vai continuar na mesma distância. Então 1, 2, 3 pontos mais ou menos. E os outros pontos vão acompanhar. Então a figura vai ficar nesse sentido. A quarta transformação, rotação de 45 graus no sentido horário. Então agora nós vamos girar 45 graus nesse sentido, tendo como centro de rotação o ponto A. Então girado aqui, ó, vai ficar em cima do A. Ok? E a última transformação é reflexão no eixo X. Então o ponto A agora, a ponta do coração, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5 posições em relação ao eixo Y, né? Então ele vai ficar 5 posições, como se fosse no espelho, aqui, ó, na mesma reta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deslocar isso para trás para poder ficar movimentando aqui. Está nesse eixo a 45 graus. Pode confundir esse sentido, mas olha, o A está 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 posições aqui. Esse ponto é 1, 2, 1, 2. Que aborda aqui a curva do coração. A outra, olha, está aqui, vamos pegar aqui mais ou menos. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ok? É isso. Então ficou... Parece esquisito, mas a alternativa C. Por ser uma questão do Enem, é interessante, mas deveria ter colocado menos aqui só porque você tem tempo para fazer isso aqui, né? Não precisa cálculo, não precisa fórmula nenhuma, é só observação. E às vezes fazer isso mentalmente é meio complicado. Tudo bem, é isso aí.